boa tarde. Eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês, para recordar com vocês como é que eu calculo seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, né? Que são os mais conhecidos, 30, 45 e 60. Então, aqui eu tenho a tabela com o valor de seno, cosseno e tangente de cada um dos três ângulos. Vamos para os exemplos para ficar mais fácil de compreender. Determine a medida AC no triângulo abaixo. Então, aqui, ó, AC é a minha hipotenusa, certo? Tá. Quais são as outras informações que eu tenho neste triângulo? Eu tenho um ângulo de 30 graus e eu tenho um cateto que está adjacente, que está apoiado a este ângulo, certo? Então, cateto adjacente e hipotenusa. Qual das três fórmulas eu utilizo? O cosseno. Então, vamos voltar aqui na tabela e ver quanto que é o cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Então, eu coloco aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 igual. Quem é o meu cateto adjacente? 9 sobre a hipotenusa, que é o valor que eu quero descobrir. Vou chamar de x, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Como são grandezas proporcionais, eu vou calcular aqui pela regra de 3. Como é que é essa regra de 3? Eu vou multiplicar assim, ó, cruzando o numerador da esquerda, multiplico o denominador da direita, o numerador da direita, multiplico o denominador da esquerda, tudo bem? Então, fica assim, ó, raiz de 3 x igual a 2 vezes 9. Então, aqui, raiz de 3x igual 2 vezes 9, 18. Tá. O que eu tenho aqui? Eu quero saber o valor de 1x. Aqui eu só tenho o valor de raiz de 3. Então, eu vou dizer que o x é igual a 18 sobre raiz de 3. Por quê? Dividido por raiz de 3. Que o raiz de 3, ele está multiplicando. Ele passa para o outro lado com um sinal contrário. Tudo bem? Só que aqui eu tenho um problema. Que problema eu tenho aqui? O denominador nunca pode ser uma raiz, certo? Como é que eu tiro a raiz do denominador? Multiplicando o numerador e o denominador pelo denominador que eu tiver aqui, pela raiz que eu tiver aqui. Então, vai ficar assim, 18 sobre raiz de 3 vou copiar aqui, porque é esse mesmo número que eu tenho que colocar ali em cima. Vezes raiz de 3 sobre raiz de 3, certo? Então, ó, se eu simplificar, o que é simplificar? É dividir por o mesmo número. Raiz de 3 e raiz de 3 vai dar 1. Então, não vai influenciar no meu resultado. Só que eu multiplicando desta forma, eu vou encontrar o valor de x e eu não vou ter raiz no denominador, tudo bem? Então, como é que vai ficar? X igual, como é uma fração, eu tenho que inserir aqui a fração. Eu vou ter raiz aqui em cima, já vou inserir a raiz aqui em cima. Aqui embaixo eu ainda vou ter uma raiz, certo? Então, ó, o 18 tá sozinho, então o 18 tem que ficar fora da raiz. Eu já coloco ele lá, certo? Ó, 18,
raiz de 3. O denominador, 3 vezes 3, 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. Dezoito, raiz de 3 sobre raiz quadrada de 9, 3. Dá para simplificar? Dá. 18, na verdade, dá para dividir por 3. 18 dividido por 3, 6. Então, a minha resposta é 6. Só o 6? Não. Raiz quadrada de 3. Tudo bem? Olha o meu segundo exemplo aqui, ó. Vamos ver esse exemplo aqui. Deixa eu jogar o outro mais para baixo. Calcule o valor de y no triângulo abaixo. Então, vamos ver aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho o cateto oposto ao ângulo de 60, que é o y. E eu tenho o cateto adjacente aqui, olha. Eu não tenho a hipotenusa, então, cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Vamos lá na tabela olhar quanto que é a tangente de 60. Tangente de 60, raiz de 3. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 3. Não preciso colocar 1 no denominador, mas se eu quiser, eu posso. Igual cateto oposto. Quem é que está oposto ao ângulo de 60? O y. Y sobre raiz quadrada de 3. Aqui não tem nada, é 1, tá? Coloquei só para ficar mais fácil para mim. O que eu vou fazer agora? Multiplicar cruzando aqui, ó. Y vezes 1. Um y igual, ó, eu tenho duas raízes, então, raiz quadrada, como os dois estão dentro da raízes, eu vou repetir a raiz, 3 vezes 3, 9. Quanto é a raiz quadrada de 9? 3. Então, y igual a 3. Acabou. Esse foi mais simples. Tenho mais um exemplo aqui. Olha lá. Vamos ver. Determine o valor de x no triângulo abaixo. Então, olha lá, eu tenho um ângulo de 90 aqui, certo? Eu tenho um ângulo de 45. Eu tenho x e eu tenho 50. Então, vamos lá, ó. Quem é que está do lado oposto ao ângulo de 45? É o x. Então, eu tenho o cateto oposto. E quem é que está oposto ao ângulo de 90? É o 50, que é a hipotenusa, certo? Então, cateto oposto e hipotenusa é o seno. Vamos lá. Seno de 45 graus, quanto é? Raiz de 2 sobre 2. Então, aqui. Raiz de 2 sobre 2 igual. Quem é o cateto oposto aqui ao ângulo de 45? X. Sobre a hipotenusa. 50. 501, não, 50. Então, vamos lá, ó. Eu tenho que fazer o quê? Multiplicar cruzando aqui. Não vou precisar de nenhum desses dois. Então, vamos lá. 2 vezes x, 2x, igual
50 vezes raiz de 2. 50 raiz de 2. X igual... O 2 está multiplicando. Vai passar dividindo. Então, fica 50 raiz de 2 sobre 2. 50 dá para dividir por 2? Dá 25. E o raiz de 2? Não tem o que eu fazer com ele. Então, eu repito. E acabou o exemplo. Acabou o enunciado. Qual é o valor de x? 25 raiz quadrada de 2. Certo? Eu vou postar no grupo, no Google Sala de Aula, uma lista de exercício para vocês poderem resolver. Tá bom? Obrigada.